Olá, eu sou Lúcia Zanelli, bem-vindo a mais uma live do blog Sintonia SP. Hoje nós vamos falar sobre como se livrar das amarras do passado. Como é que surgiu a ideia de fazer essa live? Eu estava assistindo outro dia a série Cobra Kai, eu não sei se vocês assistiram pela Netflix, onde é uma continuidade do Karate Kid, que fez muito sucesso na década de 80. E um dos personagens, o John Lawrence, que pertencia ao dojo Cobra Kai, a história se passa 30 e tantos anos depois, 34 anos depois. E esse rapaz, hoje um homem, de quase 50 anos, ele não levou a vida dele para frente. Um bêbado, ele ficou parado no passado, ele ficou preso nessas amarras. Enquanto o concorrente dele, o De Russo, ele levou a vida para frente, mesmo sem o mestre, o Miyagi, Mr. Miyagi. Então, hoje eu vou falar com a Ana Colette, porque eu conheço muita gente que está nessa situação, né? Que está preso numa amarra do passado, perdeu um emprego e não consegue ver saídas. Então, eu queria agradecer imensamente a psicóloga Ana Colette. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Lúcia, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente. Obrigada pelo convite. Imagina, é muito bom conversar com você. E eu conheço gente que está amarrado ainda nisso, né? Fica preso e não consegue desenvolver a vida. Bom, Ana, por que uma pessoa fica amarrada a um fato ou uma situação que ainda incomoda no presente? Então, Lúcia, o que acontece? Por mais que a situação seja incômoda, né, que aparentemente todos que estão de fora olhem para aquela situação e vejam o sofrimento latente daquela pessoa, para aquela pessoa, né, ela não consegue ali, além dela não conseguir reunir forças necessárias para modificar aquela situação, na psicologia a gente usa um termo que para as outras pessoas pode parecer muito estranho, mas a gente diz que aquela pessoa, ela não sai daquela situação porque ela tem algum ganho. O que seria isso? Toda situação que a gente está, por mais difícil que ela possa parecer, a gente tem algum tipo de ganho. A gente recebe dela alguma coisa. Se a gente não estivesse recebendo nada daquela situação, a gente não continuaria nela. A gente sairia dela. Não necessariamente a gente tem que receber alguma coisa positiva daquela situação. Nós somos seres muito complexos e os tipos de prazeres nossos nem sempre são prazeres que a gente associa prazeres tão saudáveis. Às vezes a gente se mantém em relações extremamente violentas, extremamente sádicas, né? Onde a forma de prazer que a gente recebe não necessariamente vai ter aí uma conotação saudável, positiva, que traga uma qualidade de vida para a gente. Mas, de acordo com o que a gente recebeu na nossa infância, com a forma como a gente adquiriu aí a maneira de olhar para esse mundo, então a gente foi adquirindo essa característica de receber esse tipo de prazer e se acostumou dessa maneira. Então a gente permanece nessas relações, em primeiro lugar, porque o nosso ego está tendo algum tipo de lucro com isso. Por isso, pode parecer espantoso, né, quando a gente fala isso. Na maioria das vezes, quando a gente traz isso no consultório, os nossos pacientes, os nossos clientes, eles se assustam e eles dizem, imagina, eu nunca recebi nada. Imagina, é o meu marido, ele é péssimo para mim, como você me diz que eu estou recebendo alguma coisa. Mas sim, possivelmente você está recebendo daquela relação alguma coisa. Ela te mantém em algum lugar. Então, eu vou dar um exemplo. Você está recebendo alguma coisa, você fica preso naquele passado, porque com certeza te mantém num lugar de vítima. Você fica contando para todo mundo, por exemplo,
olha como eu sofri, nossa, Lúcia do céu, você não sabe como a minha vida, a minha infância foi terrível, os meus pais foram péssimos para mim, ai, eu passei fome, por isso, Lúcia, que eu não fiz faculdade, por isso que eu sou assim, olha como eu sou triste, uma coitada. Então você, por exemplo, Lúcia, vai se comprazer de mim, nossa, Ana, que vida triste, difícil. A gente não faz isso conscientemente. Eu estou dando esse exemplo aqui, fazendo essa Uhum. alusão dessa maneira alegórica, mas a gente não tem essa noção, né? Mas um dos motivos é esse, porque a gente tem essa dificuldade de reverter esse quadro, né? É preciso, primeiro, que a gente tome consciência disso, que a gente se perceba fazendo todo esse movimento, para que aí a gente possa começar a dar um novo significado para isso, né? O que acontece com a gente? O nosso ego, o que seria o nosso ego? O nosso ego é tudo aquilo que a gente criou de imagem de nós mesmos, né? É o acúmulo de experiências, de conotações que a gente dá para nós mesmos. Então, esse nosso ego, que é essa, explicando assim a grosso modo, que é essa imagem que a gente constitui de nós mesmos, por pior e por mais difícil que esteja que a gente se criou dessa maneira, para a gente é muito difícil alterar essa imagem, né? Às vezes a gente prefere se manter assim por um instinto de sobrevivência. A gente tem medo de mexer nesse ego e de sofrer uma ruptura, de ter uma desestruturação da nossa vida muito grande. Então a gente vai ficando aí ligado nesse passado com medo de se quebrar. A gente, na verdade, a gente tem aí ideias muito fracas a nosso respeito quando a gente se mantém aí no passado, né? A gente acredita que a gente tem uma autoestima muito fragilizada, que não temos ferramentas dentro da gente. Então, qualquer vento, vamos dizer assim, né, Uhum. pode nos derrubar. Então, o que é preciso? É preciso que a gente invista num processo terapêutico para que a gente possa reformular todas essas ideias tão infantis a nosso respeito, né? Porque se a gente for ver, quando a gente era criança, quando estávamos passando por aquela determinada situação, lá realmente a gente não tinha ferramentas para lidar com aquela situação, seja ela qual for. Mas quando adultos, provavelmente, a gente já tem condições de lidar com essas questões. A gente só precisa enxergar essas possibilidades dentro de nós mesmos, né? Nos conhecer, conhecer a nossa força. Então, é isso que a gente precisa começar a fazer no processo terapêutico. Identificar essas ferramentas, nos colocar aí nesse lugar de capacitados, né? De adultos, ou seja, daqueles que podem transformar e modificar a situação. Para que a O gente papel consiga de a pensar. pessoa que fica muito no papel de vítima é confortante para ela, então? Sim, no fundo é muito confortante, porque imagina, ela fica ali naquele papel de vítima, por pior que seja a situação, ela não precisa ir para a ação, porque ela tem uma justificativa de que a vida dela está naquele movimento, porque alguém fez isso para ela, né? Então, Entendi. nada mais confortável do que isso, porque a vida dela não foi para frente, porque algo externo ocasionou aquilo. Então, a responsabilidade da vida nunca é dela. A responsabilidade de tudo que aconteceu na vida dela é sempre do outro. Então, ela tem muita dificuldade de assumir as rédeas da vida dela, porque no momento em que ela fizer isso, qualquer coisa que dê errado vai ser responsabilidade dela. Então, o que ela prefere fazer? Ficar naquele lugar que é enrijecido. A gente costuma dizer enrijecido porque ele não muda, ela está lá atrás ainda. Tem uma frase do Sartre que é muito comum, né, que as pessoas vivem dizendo aí que ela caiu no senso comum, e é muito bom que ela tenha caído, mas que é importante que a gente realmente a exerça. Que ele diz assim, não importa o que fizeram conosco no passado, né? O que importa é o que a gente vai fazer com aquilo que fizeram conosco. Então, o que acontece? A gente pode citar isso como exemplo, né?
Várias pessoas passaram pela mesma situação, às vezes, e algumas conseguiram sair dela sem nenhum tipo de trauma, ou minimizando, né, os efeitos disso sobre a sua psique, e outras não vão conseguir fazer esse movimento porque elas vão cristalizar naquela emoção. Elas não vão conseguir passar por aquilo, né? Elas não vão conseguir elaborar aquele trauma. Então, elas vão permanecer naquela emoção. O que a gente precisa é justamente fazer isso que Sartre disse, pegar aquilo que fizeram com a gente, elaborar, tomar consciência, fazer daquilo um grande aprendizado. Porque a vida, a grande realidade é que a gente precisa enfrentar é que a vida é difícil. O que acontece com a gente é que, na maioria das vezes, a gente romantiza a vida. Então, a gente passa a fugir do sofrimento. Quanto mais a gente foge do sofrimento, mais infantis a gente se torna. Quanto mais a gente finge a não ter capacitações, não ter ferramentas, mais infantis a gente vai ficando. E quanto mais a gente vai aceitando essa realidade, a vida é difícil, de que a vida vai realmente nos colocar desafios todos os dias e de que a gente tem condições de lidar com eles, mas a gente vai ficando fortalecidos, né, e amadurecendo psiquicamente. Então, a gente tem que diminuir essa romantização da vida, né, e aceitar essa necessidade de amadurecimento que ela nos impõe. E outra grande questão também Essas aí com relação a isso, essas pessoas, elas tiveram, a família teve um papel importante nisso? O modelo familiar? sim, com certeza, Lúcia. Com certeza, porque assim, essa romantização pode ter vindo da própria família, ou até mesmo o contrário, se a gente pensar que pode ter acontecido de uma família muito desestruturada, uma família totalmente sem apoio, né? Uma família onde tudo foi muito difícil, não existiu nenhuma estrutura emocional. Então, às vezes, aquela pessoa, para sobreviver, de novo, a gente volta na história do ego, que o maior desejo do ego é sobreviver. Então, às vezes, para ele fazer esse movimento, foi preciso criar uma grande fantasia da vida. Então, a pessoa passou a viver num mundo fantástico, onde ela acreditou que tudo iria dar certo, que nesse mundo fantástico iria existir um lugar muito bonito, que mais para frente ela vai encontrar um lindo amor, o príncipe encantado, porque aí ela consegue sobreviver. Então, ela consegue sair da infância acreditando que lá na adolescência, quando ela encontrar o príncipe encantado, aí sim a vida dela vai dar certo. Então, ela vai, até a adolescência ela chega. Quando ela começa os relacionamentos, volta de novo aquele grande problema, porque o príncipe não chega, quem chega é um humano, com todas as características dele, com todas as falibilidades, e aí começa de novo aquela sensação, né? Ela repete, ela volta lá naquela família. Ela fala, ué, mas o que está acontecendo? Cadê aquele meu príncipe que eu idealizei? Aqui tem um humano. E aí, nesse momento, é que ela vai precisar de apoio. E a terapia pode fazer isso para ela. Porque a terapia vai dizer para ela justamente o seguinte, tá tudo bem, os relacionamentos são assim mesmo. Você tem condições de lidar com esse humano. Isso foi só a sua imaginação para você sobreviver até aqui. Mas vamos descer, vamos vir para cá. A gente chama isso de o princípio da realidade. Né? Então a gente fala para a pessoa, volta para cá, vem para a Terra. Vamos te reforçar, vamos fortalecer o seu ego para que você consiga agora... Oi, tá dando pausa. Deu uma pausa. Você tá me ouvindo? Agora estou. Tá sem som. Te ouvindo. Você tá me ouvindo, mas eu não tô te ouvindo, tá sem som.
Tá sem som, Ana. Travada aí. Você tá me ouvindo, mas eu Acho que tá sem som. Deixa eu... Só um minutinho que eu acho que Tá, eu meu espero. fone... Nós esperamos. Então, pessoal, é assim mesmo. Live, conexão, chuva, dá tudo isso. Deu uma travada de novo, Ana. Quer recomeçar o vídeo? Você está me ouvindo? Acho que nós vamos ter que recomeçar. Oi, pessoal. Deu um problema lá na live na conexão junto com a Ana e nós vamos dar uma, vamos tentar de novo recomeçar. Vamos lá. Então, gente, tem uma pessoa que pergunta. Aí, voltei, desculpa, acho que caiu aqui. Imagina, acontece. Tem uma pessoa que perguntou assim: o sentimento de nostalgia pode ser positivo? Estou vendo aqui a Caroline, né? Carol, olha, essa é uma pergunta bastante complicada. O que a gente pode dizer? Em uma certa medida ele pode ser positivo, mas sempre que a gente voltar ao passado, mesmo que eu costumo usar assim, o mito da medusa, não sei se vocês conhecem, se a gente olhar diretamente para a medusa, né, o que acontece? A gente petrifica. Então, a nostalgia, o passado é a mesma coisa. A gente nunca deve olhar diretamente para ele. Por quê? Porque a gente pode olhar com esse olhar muito romântico. Então, a gente não deve fazer isso. O que fica no passado, ficou no passado. A gente pode simplesmente olhar para ele com um espelho, que é assim que a gente deve olhar para o mito, que o mito da medusa faz, né? Para a gente obter reflexão, para a gente obter entendimento de como é que a gente chegou lá atrás, naquele momento bom. O que a gente fez? Vamos supor, naquela época eu tinha um amor próspero, eu tinha um relacionamento bom. Então, como é que eu caminhava lá atrás? O que eu fazia de bom lá atrás? Como eram os meus relacionamentos? O que eu tinha na minha condição? Para isso a gente olha, né? Porque se a gente fica ali muito tempo observando muito aquilo, a gente pode se perder. Então, sempre lembra dessa imagem, né? Olhe lá para trás sempre só com o espelho, rapidamente buscando a reflexão, porque senão você pode analisar e ficar lá atrás. O que passou, passou. Agradeça, cumpra a sua missão e siga em frente. Homens ou mulheres ficam mais presos ao passado? Olha, hoje em dia, atualmente, a gente costuma dizer que isso não acontece. Tanto os homens quanto as mulheres, eles ficam presos ao passado, né? Ao passado. No meu história, por exemplo, existem pessoas sofrendo por relacionamentos amorosos de ambos os sexos. E eles não conseguem e ficam ali na perda durante anos e anos, né? Então, o que acontece é que essa perda é muito subjetiva, ela não tem gênero, ela tem a sensibilidade exagerada, que a gente costuma dizer, né? Então, a gente precisa tratar essa nossa sensibilidade, a gente precisa aí fazer esse movimento justamente de questionamento das nossas intenções. Por que é que eu estou tanto lá no passado? O que está me segurando lá? É uma vontade de permanecer nessa ideia infantil, de permanecer nessa ideia de que o mundo era muito bonito e de que agora tudo é muito difícil. Há uma autossabotagem, né?
Em cada caso, a gente vai descobrir o que é que está conectando a pessoa a esse passado. Então, é muito Uhum. importante que a gente faça esse processo investigativo que independe mesmo do gênero. Eu tenho uma pergunta de uma moça. Ela reencontrou um ex-namorado depois de muito. Pelo Facebook. Eles se reencontraram pessoalmente. Foi o primeiro namorado dela. E eles tentaram retornar. Ela estava separada, ele também. Mas foi um choque quando ela começou a conviver com ele, porque ela tinha na cabeça o mesmo rapaz de 17 anos. Só que não era mais, né? Ele era já um homem de uma certa idade, separado, com filho, cheio de problemas. E ela ficou com muito problema. Essa moça ficou, acho que uns 4, 5 anos fazendo terapia para Sim, se livrar imagino. disso. Você acredita? Sim. E a primeira pergunta que a gente faria na terapia para essa moça, né, é exatamente o que daquela adolescente de 17 anos que ela foi buscar, né? Porque vamos imaginar, na nossa vida, a gente assume vários personagens, né? E né, quando a gente está em terapia, a gente vai fazendo a cura desses nossos personagens. Então, cada hora chega no consultório um personagem que somos, na verdade, nós mesmos, né? Então, tem momentos ali no consultório que aparece a nossa criança, tem momentos que aparece o nosso adolescente, e essa história que você contou, ela é extremamente simbólica, né? Porque com certeza quem chegou ali na terapia foi a adolescente dessa moça, né? Embevecida aí de boas memórias, daquele momento em que se acredita nesse grande amor, nesse príncipe encantado, onde a gente, com 17 anos, a gente acha que o amor, né, ele vai existir para sempre, que ele vai ser aquele amor eterno, em que o homem vai ser aí o grande parceiro e único parceiro, talvez, né? E aí, justamente, igual a gente estava falando antes, veio o princípio da realidade, que aí ela pôde conhecer esse homem, né? Porque o que acontece com a gente e que é justamente esse o charme do passado. O passado ele é extremamente sedutor por isso. Por quê? Porque quando a gente está falando do passado, a gente se esquece completamente daquilo que foi ruim. A gente vai ter uma tendência à idealização, a pegar Ah, sim. só aquilo, né, que foi lindo e maravilhoso. Então, tudo que é ideal, a gente vai trazer aí a maravilha, a beleza. E aí, depois disso, quando essa moça pôde vivenciar a realidade, é muito claro que ela vai realmente ter o choque, porque vai vir as contas, o problema com os filhos, e talvez a diferença entre ela e ele, né? Porque ela seguiu um rumo, ele seguiu o outro. E aí, de repente, você pegar essas duas pessoas, que por mais que tenham tido lá na infância alguma similaridade, e agora querer encaixar essas duas pessoas, pode ser um problema, né? E Uhum. aí a gente precisaria entrar em várias questões com essa moça. Por que será que ela desejou justamente entrar em contato com esse primeiro namorado? Será que era alguma questão da família dela, que ela se sentiu obrigada aí, talvez, a reavivar, né? Às vezes a família, aquele namorado que parecia aí com alguma questão familiar dela, pela proximidade até, né? Da família, às vezes com um namorado. Então, quando a gente volta para o passado, são essas as questões que a gente tem que se perguntar. O que será que eu estou querendo trazer à tona, né? Quais questões aí que eu preciso curar? Então, Uhum. é uma chance muito grande também da gente. Parou de novo. Parou. Parou ou está me vendo? Parou. Repete a frase, por favor. Então, sim, eu disse que nesse momento
também a gente pode olhar para a história como uma grande chance, porque se ela pôde encontrar esse ex aí, o primeiro dela, é porque alguma coisa nela não havia sido curado, né? Então, ela pode se perguntar o que eu ainda preciso aprender, por que essa história está voltando para mim. Toda vez que o nosso passado ele volta para a gente, é porque ainda há questões que a gente precisa aprender. Então, se a gente começa a se fazer essas perguntas, a gente pode evoluir e aí a gente não vai mais precisar voltar para esse passado, né? A gente vai conseguir passar de ano aí, vamos dizer, nas nossas lições psíquicas. Isso é muito bom. Porque assim, o que eu vejo, né, assim, agora voltando para a atualidade, eu vejo a geração do meu filho e um pouquinho mais para trás, né? Meu filho tem 29 anos, mas tem uma geração aí de 20, 18, 20 anos que adoram os anos 80. Eles ouvem muito isso, né? E até outro dia meu filho falou assim para mim: "Puxa, mãe, mas você viveu o auge da discoteca, o auge dessas coisas, tal". Eu falei: "Mas os anos 80 não foi tudo isso, né? Tinha os bailes, tinha todo aquele glamour das discotecas, tudo aquilo, mas a gente tinha um pai e uma mãe que eram corre. Você tinha uma sociedade que cobrava muito, muito a postura da menina. A menina que, se tivesse muito namorado, ela estava perdida, ela era falada até não poder mais, né? Então, eu vejo assim que, como você falou, as pessoas tendem a glamorizar muito o passado. Eu vejo pessoas de uma certa idade que falam assim: "Ah, no meu tempo". Não, teu tempo é agora. Você pode dizer: "Quando eu era mais jovem, era assim". Sim, Porque o tempo da gente é agora, sim, não é? Lúcia, sim. E isso a gente precisa parar e pensar, porque isso traz muitas informações para a gente. Vocês estão me ouvindo? Parece que a minha imagem está meio gravada, está dando para Não, agora ouvir? está melhor. Está Tá, melhor? tá dando. Porque isso que você falou é muito simbólico e muito importante e precisa de muita reflexão. Porque, assim, não que um jovem não possa gostar e não possa querer, né, ter o gosto musical, por exemplo, ou o gosto artístico da década de 80, ou seja lá de que década for. Porém, é preciso que a gente comece a pensar também, assim, o que está acontecendo com essa década atual que ele está vivendo, né? Assim, a falta de interesse, de motivação pelo momento que ele está agora na atualidade, denota, traz para a gente também, e a própria pessoa idosa, quando fica muito rememorando lá atrás, né, diz, agora é muito ruim, lá no meu tempo era assim, era muito melhor. Isso traz para a gente aí, a gente pode pensar juntos aqui, nessa questão de uma perda de sentido, né? É como se esse momento agora tivesse muita insatisfação. E aí essas pessoas começassem, de alguma forma, a buscar algo que as preenchesse. É como se o aqui e agora não tivesse trazendo essa satisfação. Então, a gente precisa começar a pensar enquanto sociedade, né? Enquanto familiares, enquanto amigos, enquanto cidadãos, o que está acontecendo com a gente, né? O que está acontecendo com a nossa realidade, o que está acontecendo com a nossa sociedade, que realmente estamos todos passando por um período aí de Nossa, vazio, né? é um período muito difícil. Sim, é um período muito difícil. A gente percebe isso, né? A gente vê cada vez, eu que atendo as faixas etárias variadas, eu tenho prestado muita atenção nisso. Cada vez mais eu vejo crianças menores com essa insatisfação, de crianças muito pequenas a idosos, e aí isso tem me chamado a atenção, assim. Então, agora falando nessa questão do passado, me fez pensar nisso, né? Nessa falta de sentido coletivo que a gente vem vivendo e que aí
a gente acaba não encontrando o sentido nesse e querendo descobrir outras coisas, preencher em outros momentos, né? Até essa busca desenfreada pelo passado, né? É um dos motivos. Então, eu acho que assim é muito importante essa live de hoje para a gente pensar nisso, para a gente poder refletir o que cada um de nós poder pensar mais sentido, como nós estamos preenchendo esse sentido na nossa vida, como é que a gente está vivendo isso, ou a gente está vivendo somente aí para preencher as nossas necessidades básicas, né? A gente está somente preocupado aí em produzir. Claro que a gente tem que produzir, que temos contas para pagar, mas será que a vida é só isso? É, Eu acho que é uma agora a maneira de gente, pensar. né? Eu acho que a gente falando um pouco sobre isso do passado, também a gente pode despertar uma reflexão um pouco mais profunda, né? No que isso pode também estar acontecendo simbolicamente nesse momento. Uma pessoa que fica muito presa ao passado, ela pode desenvolver depressão? Sim, sim, ela pode. Não só depressão, mas ela também pode desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, né? Porque devido ao trauma aí que ela tenha vivenciado, às vezes ela não vai conseguir se recuperar desse trauma tão facilmente. Então Uhum. ela vai precisar de um acompanhamento médico, terapêutico, né? E ela vai ter que mesmo ser medicada e ter terapia para ela poder sair desse estado aí. Então, são várias outras situações que ela pode desenvolver, vários transtornos de ansiedade, o próprio transtorno de estresse traumático é um transtorno de ansiedade. Então, a gente precisa prestar muita atenção com relação a isso, porque existe esse desdobramento, né? E isso é mais comum do que a gente pensa, né? Uhum. E por que as pessoas romantizam tanto o passado, Então, Ana? por essa dificuldade de vivenciar o presente, né? Às vezes a gente tem uma fuga, a gente tem vários mecanismos de defesa, né? Para a gente não enfrentar o nosso cotidiano, a gente começa a desenvolver vários mecanismos de defesa, e um deles é esse, da gente romantizar, da gente glamourizar o passado, né? E o que é preciso a gente entender? Que as experiências, que a vida, ela é feita, né, de uma maneira, de um movimento muito contínuo, e que a gente não tem controle sobre nada. Essa é uma realidade que a gente todo dia tem que levantar. Na hora, é tipo um mantra mesmo, porque a gente precisa o tempo todo repetir isso para a gente. Nós não temos controle sobre nada. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que a gente entenda que a vida é fluida, que a vida é momento, e que a gente precisa das experiências para se desenvolver. Então, se a gente ficar nessa rigidez, o fulano fez isso comigo, se ele não tivesse feito isso comigo, eu estaria hoje em outra situação. Bom, você até poderia estar, mas se você partir do princípio de que você não tem controle sobre nada, você não controla o ato do outro. Não. Então, você não teria nunca como ter controlado o que o outro fez com você. A única coisa que você pode controlar é como é que você vai lidar com essas experiências. Então, você precisa se fortalecer, você precisa buscar aí formas de se adaptar. A vida é adaptação contínua. A gente precisa fazer essa quebra dessa resistência que a gente tem, que é, inclusive, uma resistência biológica, né? Porque o que acontece com a gente? A gente tem aí no nosso corpo o nosso sistema nervoso autônomo, né? O sistema simpático, parasimpático, ele está o tempo todo movimentando a gente, dizendo, olha, isso pode te causar risco, economize a sua energia, não vamos mudar.
Isso, ele fica o tempo inteiro mandando mensagens para você, liberando hormônios para que você realmente não mude. Por quê? Porque ele quer sobreviver, né? E se a gente pensa aí Uhum. na visão psíquica, até do Jung, que a gente herda o inconsciente, né? Imagina, se a gente herda isso ancestralmente, imagina quantas mensagens de não mude a gente vem recebendo dos nossos ancestrais, e são todas, isso não tem um conteúdo religioso que eu estou falando. Da mesma forma que a gente herda geneticamente questões, a gente herda também inconsciente, né? Então, a gente herda o inconsciente dos nossos pais, que herdaram o inconsciente dos avós, que herdaram o inconsciente dos bisavós. Então, são todas essas crenças que estão dentro da gente, nos limitando, nos colocando em impedimentos. Só que aí a gente está lutando o tempo todo contra o fluxo da vida, que é movimento contínuo o tempo todo. Então, a gente vai ficar aí nessa briga constante. Ao passo que se a gente consegue se fortalecer e ampliar a nossa personalidade a partir dessa premissa de que não temos controle e que a cada experiência a gente pode ir se desenvolvendo e ir aprendendo cada vez mais, a gente vai amadurecer psiquicamente e vai se desenvolver. Então, esse é o grande aprendizado, a gente lutar para aceitar. Quando a gente traz para a consciência, né, que existem sim essas resistências biológicas, e a partir do momento que a gente começa a aceitar essas resistências e trazê-las para a consciência, por exemplo, meu chefe chega para mim e me dá até uma notícia boa. Ele fala para mim: olha, Ana, agora eu vou te transferir, você vai para o Amazonas trabalhar lá. Só que automaticamente o meu corpo, quando ele escuta uma notícia dela, começa a produzir hormônios dentro de mim, cortisol, a adrenalina, e que já começa: nossa, mas você vai para a Amazonas, mas você não conhece nada, como vai ser lá? Você não conhece ninguém, você vai largar São Paulo e a sua família é de Minas, como que vai ser isso? Você vai ficar muito longe. Será que seus filhos vão se adaptar com a sua vida? Então ele já começa a produzir isso. No instante Uhum. em que eu parar e trouxer isso para a consciência, respiro e falo: opa, meu corpo está produzindo essas resistências. Isso é um processo natural, biológico, talvez até ancestral, né, que já está na humanidade há muito tempo. Como eu faço para lidar com isso? A partir do momento em que eu faço essa pergunta, como eu faço para lidar com isso, eu já começo a buscar dentro de mim outras ferramentas de desenvolvimento para lutar contra essa resistência. Então, eu já começo a buscar dentro de mim: não, calma, Ana, você faz amizade fácil, você é comunicativa, você vai chegar lá, o primeiro mês vai ser difícil, mas você já mudou tantas vezes, você já morou em outros estados, você vai chegar lá, calma, isso é só ansiedade. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a sua terapia, você vai, conversa com alguém, será que não tem alguém? Liga para a Lúcia, às vezes a Lúcia conhece alguém que mora lá no Amazonas, e aí ela já pode te dar uma notícia como é que é lá. Aí você já começa a trazer outros pontos. Agora, se você se deixa consumir por esse medo, por essa insegurança, você não consegue ativar as suas partes positivas para reagir a tudo isso. Então, o seu inconsciente, com todos esses medos que são ancestrais, aí vai te dominar e você vai perder toda a possibilidade de reestruturar e de evoluir. Você vai ficar preso nesse medo e no passado, né? Você então não conseguiu dar um salto, que a gente chama. O amadurecimento psíquico não chegou, você não rompeu, você ficou preso ao passado e à experiência que você já tinha condicionado na sua vida. Já está dando o nosso tempo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo hoje. Sim, eu vou deixar. Eu acho que assim, a principal coisa para a gente se libertar do passado é a gente ter em mente
que o passado ele é muito importante no sentido da gente agradecer todas as experiências e honrá-las, né? E como eu disse naquele momento, utilizando sempre o mito da medusa, né? A gente não deve ficar olhando para trás diretamente para essas experiências. A gente deve utilizar sempre essa imagem do espelho, em que a gente olha para essas experiências apenas para obter a reflexão delas. Depois que a gente obtém a reflexão, o aprendizado, a gente agradece e segue em frente. Porque lembrando sempre que a vida é esse movimento fluido, é essa fluidez que vai fazer com que a gente adquira experiência, conhecimento e vai também nos transformando em seres melhores. É uma armadilha do nosso ego nos colocar sempre no passado, porque lá no passado ele vai nos condicionar ao erro, à culpa, ao remorso. A gente sempre faz aquilo que é possível naquele momento. Se a gente não fez aquilo naquele momento, é porque a gente não tinha ferramentas suficientes para fazer. Então, está tudo certo. A gente não precisa ser sempre perfeitos. A gente nunca vai ser perfeitos. A gente simplesmente é um ser em evolução. E ser em evolução é estar em constante movimento. O dia em que a gente se coloca nessa posição prepotente e arrogante de não podermos errar, a gente vai se limitar. Então, a gente se colocar lá no passado, nesse momento de não poder errar, é se fixar nessa dor. Se a gente se fixar nessa dor, a gente prende não só a gente, mas toda a humanidade nesse movimento aí que não nos leva a lugar nenhum, apenas ao adormecimento. Então, para a gente ir para esse crescimento aí da nossa psique, a gente precisa caminhar, mesmo que com dor, né? Porque aí a gente vai aprender a sair desse lugar aí que é tão intrínseco, né, a todos nós, mas que ao mesmo tempo ele vai nos libertar e trazer muita construção para todos nós. Ana, muito obrigada mais uma vez. Eu queria avisar o pessoal que está na linha, que está vendo a gente, a Ana e todo mundo. Quem não conseguiu ver essa live desde o começo, essa live fica gravada no IGTV do blog Sintonia SP. Então, você pode ver a qualquer momento. Essa e as outras, tá? As outras também que eu fiz com a doutora Ana. Ana, por favor, deixa o teu endereço nas redes sociais, por favor. Deixo sim. Lúcia, obrigada mais uma vez pelo seu carinho. Meu endereço é o Papo com Ana Colette, no Instagram, no YouTube. Obrigada a todos vocês pela companhia. Um beijo, boa semana aí para todos nós. Bom, pessoal, muito obrigada. Até amanhã com a Virgínia Gaia, que nós vamos ver algumas previsões para o mês de novembro e algumas simpatias para o Dia das Bruxas. Um abraço para todo mundo. Beijo, Ana. Fica com Deus. Beijo. Bom feriado. Obrigada, Lúcia. Para você também. Tchau, pessoal. Beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau.